Olá, boa noite. Eu sou Cristiane Souza e eu faço parte da Pastoral de Comunicação na Paróquia São Francisco de Assis. Algumas pessoas devem ter me visto durante a pandemia, né, fazendo algumas transmissões. O padre mencionou meu nome algumas vezes. Eu fui algumas vezes para poder fazer a transmissão pela PASCOM, né, como voluntária. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a vocação, né? A gente vai terminar o mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações. E a gente hoje vai fazer uma entrevista com a Solange Falbo. Estou só esperando ela entrar para a gente começar. Ela é catequista da paróquia da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. E a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre como foi que ela entendeu a vocação, como foi que ela recebeu esse dom, né? Como é esse caminho na formação de crianças na iniciação cristã, a importância, né, para elas de fazer esse caminho com as crianças, de levá-las até a comunhão. Estou só esperando ela entrar para a gente poder começar a conversar. Eu falei também um pouquinho no início da live que a gente, quando fala sobre vocação, a gente lembra muito da vocação sacerdotal, da vocação da vida religiosa, e a gente esquece, né, que as catequistas também têm uma vocação que é de formação, e a gente esquece muito disso, né? Então a gente também tem que rezar pela vocação das catequistas, dos catequistas, das pessoas que fazem essa caminhada com as nossas crianças na igreja. Eu acho que todo mundo tem um catequista que marcou muito na infância, né? A gente faz muita memória desde a infância com professores, com as pessoas que têm, que fazem parte da nossa formação, né? Então, muitos têm catequistas que trazem mesmo na memória e acabam levando para a vida, né? E já começando já uma interação, eu lembro que... A Solange entrou, já vou chamar a Solange. Eu lembro que na minha época de catequese, eu marquei muito uma catequista que tinha o nome de boneca. O nome dela era Suzy, o apelido dela era Suzy, o nome dela era Suzana, mas a gente chamava de tia Suzy. E aí eu sempre lembrava muito dela porque era o nome de uma boneca antiga, de marca Suzy. Nem tem mais a boneca Suzy, mas eu sempre lembro muito dela. Ela marcou muito para mim porque ela foi muito importante no meu processo de iniciação cristã na igreja. Vou chamar a Solange agora, tá, gente? A Solange já vai entrar. Olá, Solange. Tudo bem? Tudo bem, eu sou a Cristiane. Prazer, querida. Prazer. Você é da PASCOM, né? Isso, sou da PASCOM, da Paróquia São Francisco de Assis. Peraí. Um pouquinho, né? Eu estava falando aqui, antes de você iniciar, que a gente fala muito sobre as vocações, a gente esquece das vocações que a gente não fala muito, né? Então, quando a gente fala sobre vocação, a gente fala sobre a vocação do sacerdócio, do matrimônio, da vida religiosa, mas a gente esquece que as pessoas que estão trabalhando com a gente na igreja, que estão na iniciação cristã das nossas crianças, também é uma vocação, né? Também é um dom de Deus. A caminhada do catequista também é muito importante para a gente, também é uma vocação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre você. Como já foi apresentado, meu nome é Solange, né? E a minha história na igreja vem desde o grupo jovem. Vem dos anos 80. Minha adolescência foi anos 80, 86, 85. Essa faixa etária, assim, de 17 anos, 18 Sim. anos, entendeu? Então, uma época que o grupo jovem era cheio. Era tão cheio que era dividido em dois. Os mais jovens, de 13, 14, e os mais velhos, de 18, 19, em diante, mais ou menos. Então foi uma experiência muito boa, porque o contato com os jovens, muito cedo, assim, até hoje eu tenho esse contato com eles também, entendeu? Eu continuei, tanto que o nosso grupo jovem é o grupo jovem depois dos 30, bota 30 nisso, né? Uhum. Aí, é uma experiência muito interessante. Estudei em colégio religioso e fui ser catequista, assim, meio que, a princípio, eu via como um acaso.
Depois a gente vê que é o Espírito Santo mesmo que chama, né? Que direciona. E como já tinha essa caminhada na igreja, como já trabalhava em colégio de freira, já tinha esse caminho, quer dizer, tudo foi ajudando. Tudo foi chamado mesmo, né? Foi assim, foi uma experiência muito boa, foi há 10 anos atrás. 2010, a minha filha fez a comunhão, meados de abril, e logo no final de semana seguinte, eles me chamaram para ser catequista, estava para sair. Eu estava dando entrada na papelada, na minha aposentadoria e tudo mais, e aconteceu de me chamarem, mas sem ter o curso, um dos cursos que é o Mater Ecclesiae, e Luz e Vida, melhor, não tinha nenhum outro, né? O Luz e Vida, ele é menor, em 1 ano, Mater Ecclesiae já são 2 anos. E, conclusão, eu não tinha nenhum outro, mas tinha experiência, que estava naquela época que as irmãs não trabalhavam mais aulas de religião com as crianças. Sim. Quem trabalhávamos éramos nós, professores, leigos, né? Isso que Aí você acabava tendo que estudar. Fala. Se você já era professora. Porque a gente vê muito isso, né? Muito catequista que já está na área da educação. Tem algumas colegas que nunca entraram numa sala, mas depois que eu ser catequista, que eu descobri que você não pode ter vício nenhum com colégio. Porque ser catequista não tem nada a ver com colégio. Tanto que não pode chamar tia, não pode se chamar aula, não é aula, é encontro catequético. Entendeu? Então, com o passar dos anos, eu fui fazer Luz e Vida, estou fazendo agora Mater Ecclesiae, a gente vai fazendo muito curso, porque não dá para parar. Sim. Aí você descobre que faculdade, pós-graduação, mestrado, nada que você tenha em qualquer área supera as coisas da igreja. Quando você vai estudar tudo da igreja, você vê que é tão difícil, é tanta coisa, que você, caraca, não sabia nada. Quer dizer, na verdade, a gente nunca sabe. A vida é um aprendizado, né? Sim. Mas minha história é mais ou menos por aí, minha caminhada é essa. Então, eu ia te perguntar como é que você foi tocada a ser catequista. Você falou que foi ao acaso, né? Sim, a princípio sim. Mas só tem que nós tínhamos uma catequista que faleceu ano passado, assim, a mestra Paula, professora do Mater Ecclesiae, sabe, filósofo, teóloga, o padre Anderson conheceu, é uma pessoa assim, a história da Basílica, eu não consigo ver a Basílica sem ela, né? Mas ela teve o tempo dela, teve a história dela, ela me convidou. Vem ser catequista, a gente está precisando de catequista, saiu uma turma, não sei o quê. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, e a experiência que eu não tenho? E não, mas você é professora, não sei o quê, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei assim muito receosa mesmo, entendeu? Porque eu falei, meu Deus, uma criança lança uma pergunta, fazer uma coisa assim, o que eu vou fazer? Aí com o passar do tempo você vai meio que... Você tem muito que aprender ainda, mas já tive o Padre Anderson como meu professor de História da Igreja, por sinal, excelente professor, muito bom, maravilhoso, e também ele deu um curso pra gente, um curso assim, corrido, né, mas era todo sábado, enquanto ele estava na Basílica, que também foi um curso maravilhoso, muito aprendizado, ele tem uma didática muito boa, muito boa. Eu ia te perguntar outra coisa. Você falou que ficou um pouco receosa quando recebeu esse convite. Mas você sentiu no seu coração a paz? Porque eu falo muito nos grupos que eu participo na igreja, que quando algo é de Deus, traz paz para o nosso coração. Mesmo que a gente tenha medo, receio e insegurança, a gente sente paz no coração. Você sentia isso mesmo com esse Não, ao mesmo tempo eu sentia essa paz. Eu sentia essa paz. Até porque eu tive um grupo de catequistas já antigo, e a própria Paula, não, eu estou aqui para te apoiar. Qualquer dúvida, o que você queira, o que você precisar, eu estou aqui, estou te ajudando. Eu acho que isso ajudou muito. Que Deus vai botando anjos na vida da gente, né? Sim. Pessoas para ajudar a gente. Em qualquer situação, né? Não só situação de escolha, situação de ter que ir, fazer alguma coisa, numa doença, como eu tive agora, eu tive embolia pulmonar,
Fiquei no CTI, no meio agora da Covid. Nasci de novo, né? Sim. Porque dizem que é fatal, né? A maioria dos médicos dizem que é fatal. Mas ainda tem uma missão para cumprir, né? Eu sinto que ficou uma sequela, descobri até por que agora eu tive, porque eu já tive história de trombose, mas isso não foi de uma trombose, isso é uma proteína baixa que eu tenho, que me faz ter trombos no pulmão. Ora, com 55 anos que eu vim descobrir isso, né? Aí, quer dizer, aí eu tô tratando, tô correndo atrás, mas dá um cansaço, entendeu? Foi, assim, uma experiência meio que pavorosa, mas eu senti a mão de Deus. No CTI eu senti a mão de Deus. Porque eu estava lúcida, eu via tudo. Desde no oxigênio, quase para ser entubada, porque você, quando tem isso no pulmão, você fica quase sem conseguir respirar, né? É uma sensação horrível, uma sensação assim, eu não desejo realmente para ninguém, horrível. Aí eu vi todo assim, CTI em volta das pessoas de Covid, esperando meu resultado, para saber também se eu estava em Covid. Tanto que eles fizeram 3 testes de mim. Aí, quer dizer, todas essas experiências que eu tive com meu filho, minha filha que não ia nascer, que eu entreguei a Nossa Senhora, tudo isso são coisas que a gente passa e que a gente sabe que Deus está ali, entendeu? Eu senti realmente a presença de Deus, muito, muito forte. Eu falei, bom, acho que é para continuar a missão, né? Por enquanto não chegou a minha hora. A gente sente eu entendi desse jeito. A gente sente que está no propósito, né? É. Então, você falou assim, a minha experiência talvez com alguma pergunta que alguma criança faça. Você acha que essa experiência como professora te ajudou nessa caminhada com as perguntas mirabolantes das crianças? Porque as crianças fazem umas perguntas que deixam a gente bem encabuladas, né? Quando você não sabe o que você... eu vou pesquisar, entendeu? E a maioria deles, realmente, nunca tive nenhum problema, quero a resposta agora. Não. Quando você não sabe, você vai pesquisar. Porque a gente não sabe tudo, né? Sabe? Nem a própria Paula, né, que é essa que me apresentou e apresentou a maioria das catequistas lá na Basílica, era ela que fazia tudo. Enfim, nem ela dizia mesmo, eu não sei tudo. A gente sabia que ela sabia tudo, de qualquer área, impressionante, sabe? É uma experiência, assim, foi maravilhoso conhecê-la, foi maravilhoso conviver com ela. E, na verdade, eu convivi com ela desde a época de jovem, porque ela já era catequista quando eu era do grupo jovem. Você teve ela como referência, né? Sem dúvida. É a maior referência para todas nós lá na igreja, entendeu? Para todas nós. E você lembra de alguma situação assim difícil ou mais delicada com alguma criança, alguma coisa engraçada que tenha acontecido? Engraçada, nesses 10 anos eu nunca passei, não. A única coisa que eu achei assim, eu não sei se é considerado engraçado. É um menino que insistia muito que na Páscoa era o ovo que nascia de novo. Era o ovo, era o pintinho, era o coelho, entendeu? Aí depois que ele conheceu Jesus, soube toda a história na Semana Santa, que a gente costuma acompanhar o calendário litúrgico, os conteúdos conforme o calendário litúrgico. A criança não se perder, né? Mais ou menos como uma história, né? Acompanhar no tempo. Então, aí ele chegou em casa dizendo para a mãe, e a mãe achou graça, porque por muito tempo, ele menor, ele falava quem na Páscoa era o coelhinho, era o ovo, etc. Nunca era até a galinha e nunca era Jesus, entendeu? Ele não tinha essa concepção. Então, vivendo a Via Sacra, passando todos aqueles momentos, a gente faz teatrinho, vídeo, todas essas coisas, bem dinâmica, ainda mais para os menores, entre 7 anos, 8 anos, é tudo muito novo para eles. No primeiro ano, assim que eles chegam, né? É tudo muito novo. Aí, porque a gente não tem esse costume de... Desculpa te cortar. Mas eu fico até empolgada de falar sobre isso, porque eu sou mãe de uma criancinha de 4 anos.
E eu fico tentando... Sério? Sim, eu fico tentando me corrigir muito, porque a gente tem essa mania de falar para a criança do Papai Noel, de falar para a criança do ovo de Páscoa, a gente esquece o verdadeiro sentido do Natal, da Páscoa, e a gente acaba colocando a criança em toda essa imersão aí de capitalismo, vamos colocar assim, né? E aí quando a criança ela entra na catequese, ela entra na iniciação cristã, ela é confrontada. Não, mas espera aí, né? Que história é essa que está me apresentando agora? Porque sempre foi outra história. Então, assim, eu sempre tento com a minha filha, vou colocar uma questão pessoal aqui, explicar para ela. Claro que eu tive a fase de quando ela era muito pequenininha, usar essas figuras, mas agora eu já começo a trabalhar com ela justamente isso, explicar o sentido da Páscoa, o sentido do Natal, porque para a criança a gente acaba esquecendo do verdadeiro sentido e acaba apresentando para ela essas figuras, esses personagens que não têm muita importância para a gente, né? É. E quando é pequenininho também eles não têm muita compreensão, né? Até porque é tudo muito abstrato para eles, entendeu? Aí, o bom da catequese, quando ela é uma catequese sem aquela coisa muito tradicional, mais ou menos como a escola, livro, caderno, livro, a Bíblia é super importante, sim, mas existem várias formas de trabalhar com a Bíblia, sim, entendeu? Nós temos toda uma didática para trabalhar com a Bíblia, que a criança passa até ter o gosto de usar a Bíblia. Isso que eu ia falar, para envolver a criança, né? A criança tem que ser envolvida. A gente envolve a criança de uma tal maneira que ela ensina. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que agora ele é meu catequizando. A mãe é evangélica. Nossa. O meu irmão é católico. Quer dizer, ele não é filho, ele é enteado do meu irmão. Sim. Então, veja bem, ela podia chegar e falar, não, ele quis entrar para a catequese. Eu não sei se ele veio vendo esse tempo e o que eu faço e tudo mais. É muito engraçado. Antes da pandemia, quando eles estavam indo mais frequentemente à missa, né? Ele corrigindo meu irmão, aí conseguiu levar a mãe para a igreja. Que bom. Conseguiu ensinar. Aí ela fala assim, isso é coisa da Solange. Isso é coisa da Solange. Aí eu falei assim, não, gente, ele gosta, então acho que tem que aproveitar também esse outro lado da criança, a curiosidade dele. Isso que eu ia falar. Eles têm uma curiosidade muito aguçada, né? Um questionamento, eles querem saber. E eles vão se chegando. Então, se a gente tem na igreja ou mesmo na família alguém que saiba acolher essa criança e levar essas dúvidas para ela, né? Sanar essas dúvidas de acordo com a luz do que a gente aprende na igreja, a gente tem uma criança bem formada, um adulto bem encaminhado na nossa religião, né? No caminho. Porque, na verdade, antes a igreja tinha muito da catequese como aquela coisa tradicional. Mais ou menos como escola. Sim. E, na verdade, não é isso. Porque a base da catequese é transformar essa criança em um cristão. Como ela é transformada em cristão? Saber amar o próximo, não pegar as coisas do coleguinha, não bater no coleguinha, gostar mesmo daquele que não é bonzinho, é malvado, mas é ensinar para ele como é bom ser legal com as pessoas. Você vê transformação de algumas crianças. E é interessante, com esse passar do tempo, você vê crianças suas voltarem, serem coroinhas. E eu tenho até um que é cerimoniário. Coroinha, depois vem para a igreja para outras coisas, para grupo jovem, agora tem o EAC, né? Vem pro EAC, daí você fica todo feliz, para a própria crisma, né? Porque você não aprende tudo em 2 anos na catequese. É uma caminhada. Entendeu? O legal é voltar. É voltar ou então ficar na perseverança, entendeu? Agora nós estamos perseverança lá. Porque, infelizmente, agora a gente está nessa época de vídeo. Nem todo mundo consegue fazer vídeo. Nem todo mundo tem computador. Tem catequista também que não consegue, entendeu? Eu tenho a ajuda dos universitários, né? Que eu tenho 2 filhos. Então, a minha caçula, como veio aqui agora, me socorre. Sempre que acontece alguma coisa, nos outros não, porque no início ela ajudava. Mas o Instagram para mim era novidade, a primeira vez, entendeu? Eu nunca fiz nada assim no Instagram. Aí, realmente, mas também não contava que a internet também não estava ajudando, por isso que eu não me via.
É mais ou menos isso, a catequese hoje em dia. Te perguntar uma coisa, você falou que da importância de ver os seus, não vou falar alunos, né, mas assim, os catequizandos voltando. E então assim, você, por esse tempo de caminhada, você consegue ter esse olhar assim de vocação das crianças, assim, de você tentar olhá-los e tentar, ó, esse aqui de repente é mais vocacionado para a vida religiosa, tá apontando. Você consegue ter essa visão? Dá para ter. Tem um que, por coincidência, ele disse que vai ser padre. Ele agora já é coroinha, vai fazer a primeira Eucaristia agora em setembro, e disse que vai ser padre. Já falou com a mãe. Nesse meio tempo, alguma coisa pode mudar, né? Agora, mas não, você vê a vocação dele. E por algumas vezes ele até se vestiu do nosso pároco, o padre Faldemário. Então ele se sente o próprio padre. Sim. Entendeu? Eu não sei se isso contribuiu, mas ele tem um jeito mesmo. O jeito dele é impressionante. O Padre Anderson conhece, ele fez aula com o Padre Anderson. Para você ver, tão novinho para fazer aula com o Padre Anderson, história da igreja. Acho que tão interessado que ele é. Ele comentou comigo, acho, algumas vezes. Eu tenho uma história engraçada, que eu tenho um amigo que estudou comigo no ensino médio, e o nome dele é Samuel. E durante assim, o convívio com ele no ensino médio, eu percebia que ele era um jovem diferenciado, que ele tinha um chamado diferente. Mas eu não tinha discernimento, ainda não tenho esse discernimento de entender o que é. Eu só via que ele era um jovem diferente dos jovens dos demais da sala, né? Tinha algo de diferente nele. E agora, há pouco tempo, eu fui reencontrar ele e ele é padre, né? Ele é padre da paróquia da Sagrada Família, no Mendanha. Então, quando eu vi como Nossa! padre, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, eu via que tinha algo diferente nele. Era uma luz, assim, não que os outros jovens não tenham, mas é algo diferente que você... Alguma coisa ele tinha de diferente que já apontava que ele seguiria um caminho, né? E quando eu ouvi, eu fiquei tão feliz por isso. E aí, por isso que eu lembrei de te perguntar, né? De repente, isso também é nítido nas crianças, né? Ainda mais você que passa muito tempo com eles. Sim, a gente está sentindo muito essa falta presencial, mas isso é um momento que a gente tem que esperar mesmo, né? Não tem jeito. Delicado, Sobre o plano de estudo, como é que é feito? Você falou um pouquinho que segue o calendário litúrgico. Como é que é montado esse plano de estudo? Vamos lá. A gente tem 2 livros, eu tenho até ele aqui por perto, que costuma ficar aqui na minha estante. Fica mais à mão, né, para poder usar, né, juntamente com a Bíblia, né? Funciona da seguinte forma: em primeiro lugar, a gente trabalha muito a leitura orante. E, na maioria das vezes, é a leitura do domingo, o Evangelho de domingo. Evangelho dominical, e eles leem a passagem bíblica e dali faz todo o momento da leitura orante, entendeu? Eles falam do versículo, eles comentam, até no final transporta para os dias de hoje, entendeu? Então, trabalha-se a leitura orante, trabalha-se todo um conteúdo, tem conteúdo programático, um pouco parecido com o colégio, que não tem como, porque tem que planejar. Então, o primeiro ano tem o livro do primeiro ano, o segundo ano tem o livro do segundo ano. E dentro desse conteúdo tem o sacramento, o mandamento, mas começa sempre a base de tudo com o nome deles. Deus te chama pelo nome, né? Como chamou Samuel, né? Coincidentemente, como chamou Samuel, né? Começa o encontro assim, né? Começa os encontros, assim que eles entram, a gente faz dinâmicas, com nome, para a importância do nome, que Deus, no seu próprio batismo, quando o padre pede, fala o nome, a importância do seu nome, o significado do seu nome, e dali começa a partir tudo. A gente vê a criação, Gênesis, a gente faz tudo dramatizado, com teatrinho, com vídeos, com, assim, o lúdico, sempre trabalhando a parte de conteúdo, mas não aquela coisa massificante, porque eles acabam não aprendendo, às vezes só decora, e quando decora você esquece. Mas no lúdico, com jogos e com brincadeiras, eles aprendem muito mais fácil. Nas dinâmicas, eles aprendem. Então, a gente incute no planejamento essas dinâmicas, entendeu?
E paralelo, o calendário litúrgico. Aí fica muito mais Entendeu? fácil, né? Época de Natal. Poder associar. Sim. E agora, como é que fica isso para o adulto, né? Qual é a diferença da catequese infantil para a catequese do adulto? Olha só, ela costuma ser a linguagem, entendeu? Você também pode, você tem dinâmica voltada para o adulto e adolescente. É como a crisma. A crisma tem música, tem dinâmica também, entendeu? Tem toda a preparação antes do catecumenato, essas coisas todas, você pode fazer uma adaptação ao produto. Você pega o conteúdo e adapta o produto. Tanto que a crisma é mais avançada. Sim. Né? Aí, a catequese de adulto costuma, na maioria das vezes, ser junto com a crisma. Dificilmente você vai fazer a catequese, quem não fez a primeira Eucaristia, sozinho. A maioria das vezes é junto com a crisma. Sim. Tanto que quando a gente tem crianças que aparecem, adolescentes, né, que estão para fazer 15 anos, a gente nem aceita porque já é ordem da arquidiocese. Já é ordem da arquidiocese, porque tudo é planejado lá na arquidiocese e é passado para a gente. Tem a irmã Lúcia, que é a irmã responsável por toda essa parte didática. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver muita coisa da irmã Lúcia. Ela dá palestra pra gente. Nós temos a semana catequética, que é início de fevereiro. É uma semana assim com um pacotão muito bom. Tem Padre Aldo, tem padres assim com uma didática muito boa, como o próprio Padre Anderson. Entendeu? O Padre Maurício, há 2 anos, ele tem aberto a Sangue de Cristo e é lá que nós fazemos essa preparação no mês de fevereiro, entendeu? E tem outros cursos também. Agora não, porque agora está tudo online, né? Sim. Tudo agora está online. Mas tem muita coisa rica, muita. Os nossos padres, de uma maneira geral, assim, eu tenho um grupo que são catequistas do Brasil inteiro. Somos catequistas. E tanto Face quanto WhatsApp, você tem muitos grupos que é o Brasil inteiro. Então, muitas vão dizendo a sua experiência, o que está fazendo, o que está conseguindo, o que está passando, o que não está, por que parou. O que o nosso padre pediu que não parasse é o contato. Mesmo aquela criança que não tem internet, ligar, entendeu? Liga para falar com o responsável, para conversar, porque a base da catequese é com a família. Não adianta você fazer a catequese com a criança. Eu vou perguntar. Como é essa visão do catequista com a família? Porque a gente, assim, a minha irmã é catequista lá na paróquia, a Viviane Souza, e a gente partilha muito, eu converso muito com ela, né? Eu não recebi o chamado de Deus para catequese, eu sou da Pastoral da Comunicação, da Pastoral do Acolhimento, e eu faço parte de um grupo, de um movimento para mulheres católicas chamado Rosa de Saron, mas ainda não fui chamada para a evangelização na catequese. Mas eu converso muito com a minha irmã, porque eu acho muito interessante todo o trabalho dela. E ela fala muito comigo sobre a questão da família, né? Porque tem, às vezes, essa dificuldade, que a família vai e leva a criança, mas a própria família não participa, não vai junto à missa. E aí você falou sobre a importância de educar também a família. Como é que é essa visão da família para vocês? Primeiro, você começa a fazer reunião com eles, né? Você faz reunião, chama para oração e muitas vezes também faz um trabalho particular com os pais. Porque faz aquela anamnese de saber o que eles querem também da igreja, o que eles querem da catequese, né? Porque a gente também não pode, em muitos casos, que a gente tem pais evangélicos, família toda evangélica, às vezes só a avó. Só a avó que é católica, então a avó quer que a criança... Então isso tudo a gente tem que pesquisar antes até de começar para saber a realidade daquela criança. Porque você não pode ir fundo, obrigar, às vezes, só pode ir para a missa, só pode fazer daquele jeito. Não, você não pode impor. É porque Cristo não impôs nada, né? Ele deu o livre-arbítrio. Então a gente tem que deixar essa coisa flexível. Ao mesmo tempo, o flexível e aquela cobrança amável. Porque existe a cobrança amável, né?
Eu sei porque eu tenho até 2 filhos, né? Então, muitas vezes, quando você fica assim, vai fazer daquele jeito, não é por aí. Na autoridade, não vai adiantar. Né? Aí, quando você acha que na família tem essas diferenças, aí mesmo que você tem que andar assim, meio que em ovos. Cuidado, cativar primeiro, mostrar quem é Cristo. Eu costumo até dizer, não só para as famílias, para as crianças, a gente só ama aquilo que conhece. Sim. Se a gente não conhece, a gente não ama. A gente, né? Então, por que que eu estou na igreja? Por que eu vim ser catequista? Eu coloco o meu exemplo para eles. Não é o exemplo de pessoa santa, longe, muito longe disso. É o exemplo de caminhada, é o exemplo de, por exemplo, ter passado por várias coisas e continuar seguindo a Cristo. Uhum. Entendeu? Não é porque passou por aquilo, mais ou menos o evangelho de domingo agora, né? Praticamente, mais ou menos não, praticamente é isso. É o pegar sua cruz e siga-me. As pessoas ainda têm muito essa visão. Ele não disse que ia ser fácil. Pois é. Ainda tem muito essa visão de que eu estou na igreja, tudo tem que dar certo, tudo tem que ser maravilhoso. Não. Né? A nossa vida humana é uma vida de sacrifício, é uma vida de luta, é uma vida de cruz. Né? Só que a nossa certeza é de que em Deus os nossos sofrimentos vão ser ressignificados. Porque a nossa luta não é para ser vencida aqui. Né? É para a gente receber a coroa no céu. Então, as pessoas têm muito essa dificuldade e acabam passando isso para a criança. Né, de que eu amo a Cristo. Eu costumo também dar o exemplo dos santos, né? Sim. As histórias dos santos, um exemplo claro, Santa Rita, tudo que ela passou, o próprio São Francisco, sim. Né? Tudo que eles passaram. Santa Mônica a gente comemorou agora essa semana, né? Quanto ela conseguiu evangelizar a sogra, o marido que nem batizado era, o filho, né? O que ela conseguiu de Santo Agostinho. Olha que Santo Agostinho, a herança que Santo Agostinho deixou pra gente, né? Na igreja, sim. Magnífica, magnífica. As leituras deles são sensacionais. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quem pode ser catequista? Pode ser. Vamos lá. Primeiro tem que ter a vocação, né? É o que está em primeiro lugar. Tem que ter a vocação em todos os sentidos, né? Amar Cristo por todas as coisas, né? E gostar também de criança, entendeu? Quando é de adulto, gostar de ter um bom relacionamento com o outro, né? Com a pessoa, né? Ter paciência e fazer os cursos. Luz e Vida ou Mater Ecclesiae, ou melhor, Luz e Vida e Mater Ecclesiae também, entendeu? Porque o Luz e Vida é um complemento do Mater Ecclesiae. Difícil? Mas ele não disse que ia ser fácil. Até porque o que é fácil, né? O bom é fazer o difícil e lá na frente descobrir que ficou fácil, né? Isso aí, exatamente. Eu costumo muito brincar assim. Você falou um pouquinho sobre as ordens que vocês recebem da arquidiocese, né? Que tem todo um plano. E isso também é muito importante falar, porque as pessoas às vezes chegam na igreja e tem algum bloqueio, alguma exigência que tem que cumprir e acha que é porque aquela paróquia não quer deixar, porque aquele padre é um pouco, né? Então, assim, foi importante você falar. O catequista, o padre, por exemplo, o pastor de ir à missa. Eles logo no primeiro ano não vão saber os mandamentos, eles não aprendem os mandamentos. Sim. Então, vai logo perguntando, por que eu tenho que ir à missa? É o padre que quer? O padre dessa igreja? Essa catequista é muito chata? Ela quer que eu vá à missa? Não. Entendeu? Não é a gente. Aí é só depois que passa a ter o conhecimento é que você passa a ter. E também amar, né? Você volta naquela coisa muito forte. Às vezes pode ficar até chavão, né? Você só faz o que você ama, né? Só ama quem quando você ama. E você poderia deixar agora pra gente uma mensagem para quem está assistindo, para quem de repente está com essa dúvida no coração, poxa, será que esse é o meu chamado? Será que não é? Você pode mandar uma mensagem para as pessoas? Olha, entra no sacrário. Se alguém está na dúvida, entra no sacrário e entrega. Eu costumo dizer assim que pedir já não
dá certo. Pelo menos eu tiro assim por mim, porque descobri que não dá certo, não é assim. E as pancadas da vida foi me ensinando que você tem que entregar. E o melhor lugar de você entregar é no sacrário, entendeu? É no sacrário. E é um dos momentos, assim, muito importante. Muito importante. A gente é o primeiro lugar que a gente leva as crianças. Assim, na prática, é o sacrário. A gente entra, quando termina o encontro, quando sai do encontro, entendeu? A gente explica quem está ali, por que dele estar ali, entendeu? Que não é faz de conta, não é estar representando, não é estar representando, é de fato, entendeu? É de fato. É um mistério da igreja, como muitos outros mistérios, que não é para entender, é para acolher. Acolher no seu coração, porque o sagrado, né, o santíssimo, é tudo, né? E dali você parte com tudo. E outra coisa que eu estava falando para eles, vocês vão fazer uma prova, até agora vocês estão por vídeo, estão nervosos, sei o quê. Reza o Espírito Santo, entrega o anjo da guarda, pede tudo que vocês vão fazer. Tudo que vocês vão fazer. Outro dia eles até riram comigo pra caramba. Porque eu não lembro, uma coisa assim boba, uma coisa simples, corriqueira, de dentro de casa. Às vezes lavar uma louça, passar uma roupa. Uma coisa que às vezes, para mim, às vezes ficou um pouco difícil, depois da minha internação. Aí eu falo assim, Espírito Santo. Aí peço a ele e começa a oração. Pede ao Espírito Santo, entrega ao Espírito Santo. Pede que ele faça. Porque nós, como humanos, não somos nada. Não somos nada. É o Espírito Santo que age sobre a gente, né? Sim. E isso tudo é um aprendizado da catequese. Adoração ao Santíssimo, o amor à Igreja, o amor a Cristo, saber que Maria é nossa grande intercessora. Tanto que um dos primeiros encontros também que eles dão é o primeiro milagre de Maria. Então, toda vez que tem alguém evangélico no grupo, a gente está sempre frisando o primeiro milagre. Ele pede à mãe que o filho atende, entendeu? Rezar o terço. Tanto que os encontros, até por vídeo, é assim, Bíblia do lado, os livrinhos, caderno, o terço. Como está aqui. Qualquer momento o terço está ali, entendeu? E aí eu falo para eles, para ser rezado, hein, para ser rezado. É muito importante, gente. É mais ou menos isso. Muito importante a gente passar isso para as crianças, né? A importância da oração. E às vezes não só essa oração feita assim, né, nos pormenores mesmo com o terço, mas pensar em Deus, né? E como você falou, às vezes lavando a louça, às vezes fazendo comida, né? A gente tem algumas frases de Santa Teresinha em que ela falava que mesmo nos afazeres lá de casa, nos nossos afazeres, a gente pode estar em conexão com Deus, a gente pode estar conversando com Deus o tempo todo, né? Então, entregar para o Espírito Santo o nosso dia, os nossos afazeres, entregar para Deus, conversar com Deus no nosso íntimo, no nosso pensamento. Às vezes eu estou na rua e eu acho muito engraçado que eu converso sozinha, mas não é sozinha, é com Deus. E eu vou andando na rua conversando com Deus e vou gesticulando. E às vezes no trabalho eu estou fazendo alguma coisa, mas eu estou pensando, conversando com Deus. E eu fico assim, gente, às vezes as pessoas devem achar que eu sou meia louca, porque eu estou falando sozinha, mas não é. Os melhores momentos com ele é esse. Sim. Sabe? Ele nunca gostou dessas orações assim, muito rebuscada, né? Eu lembro muito Padre Léo, não sei se você já escutou falar do Padre Léo, da Canção Nova, muito amigo de Jonas Habib, né? Sim. Ele teve uma experiência muito assim, as palestras dele, as homilias, todos os testemunhos que ele dava, ele sempre falou numa senhorinha que entrava na igreja, onde tinha um grupo que rezava muito chique, com as palavras muito rebuscadas, e ela chegou com uma oração tão simples, até debocharam dela, sabe? Quando ela chegou em casa, voltou em casa, viu a filhinha, que estava quase morrendo de pé, e a filhinha falou que Jesus tinha ido lá. E ela quer dizer... nessa história, eu lembro, assim, vagamente, dele falar que ela fez a oração dela e ela tinha certeza no coração de que Jesus ia visitar, né, quem estivesse em casa. Então ela fez a oração, ela fez o pedido, ela entregou de tal forma que ela confiava que realmente o milagre ia acontecer.
e aconteceu, né? É isso que a gente tem que passar para essas pessoas que estão na dúvida, foi a sua última pergunta, né? E para os próprios catequizando, até porque a gente convive. Olha, conversa com Jesus, mas aquela conversa de amigo. Aquela conversa íntima. De amigo íntimo. Amigo íntimo, isso mesmo. É o nosso pai. É. Que bom, foi muito Paizinho, bom conversar grande com você. paizinho. Ai, prazer, também gostei muito de você. Desculpa aí o mau jeito do início. Nada. Ó, eu vou encerrar Mas porque já tá perto de dar 1 hora e daqui a pouco o Instagram vai cancelar. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Tá. Vou mandar um abraço para todos os catequistas que estão assistindo, os que não estão. Obrigada. Um abraço especial para minha irmã, que faz um trabalho todo especial. Eu admiro muito ela por isso. E todos os catequistas da igreja, da Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, também da paróquia de São Francisco de Assis. Um beijo grande para todos. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Você esclareceu muitas dúvidas, não só minhas, mas de outras pessoas também que estavam assistindo. Ai, que bom, que bom, que bom. Qualquer dúvida, qualquer coisa, o Padre Anderson tem meu celular, pode passar, que eu respondo. Se eu souber, eu respondo. Tá bom, querida. Foi um prazer conhecer você também. E agradeço em público o Padre Anderson pelo convite. Ele já está comentando aqui, ó. Ele está agradecendo pelo carinho que você teve. Também. Ah, que isso. Ele foi muito importante nas nossas vidas. Sim, a gente tem que sempre rezar por todas as vocações, né? E aí eu falei no iniciozinho, não só a vocação sacerdotal, religiosa e matrimônio, mas também os catequistas. Pedir muito a Deus que dê força para vocês continuarem nessa caminhada, que são tão importantes pra gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Beijo grande. Um beijão.